Hello guys, Teacher Michelle here. Olá galerinha, aqui é a professora Michelle. Hoje nós estamos iniciando nosso conteúdo de quarto bimestre e vamos falar um pouquinho sobre pronomes relativos nesse primeiro momento do nosso quarto bimestre. Bom, nós vamos iniciar com essa página do nosso livro que vocês vão estar recebendo, aí aos poucos o pessoal vai pegando, mas enquanto isso nós vamos trabalhar com as páginas do livro aqui mesmo pelo WhatsApp. O que vai acontecer? Nós hoje vamos trabalhar com esses pequenos textos da página 2 e depois vamos trabalhar a interpretação de texto, vamos trabalhar um pouquinho dos pronomes relativos, iniciar um pouquinho a fala sobre eles. Bom, então eu quero que vocês vejam aí o título, né? People who are happy live longer. Percebam que eu estou dizendo aí, né? Que as pessoas que são felizes vivem mais. Mas vocês percebam que eu usei o who aí nessa frase. People who are happy live longer. Esse who que vocês conhecem até então com o sentido de quem, hoje ele passa a ter o sentido de que. Pessoas que são felizes, né? Vivem mais. Então a gente vai trabalhar hoje os pronomes relativos que em inglês, a maioria deles significa simplesmente a palavrinha que. Só que a gente tem vamos dizer assim, um pronome relativo para cada coisa, tá? Então nós vamos estar prestando atenção nisso. Então vamos começar lendo aí cada um desses pequenos textinhos e ver o que vocês entendem relacionando aí, tá? Cada frase dessa. Então eu vou ler devagar. Mesmo que você tenha que pausar o vídeo e tentar entender o significado aí desses textinhos, façam isso. Pausem o vídeo e aí depois você continua, sem problemas nenhum, tá? Então, nós temos aqui, nesse primeiro textinho, assim. Many of life's failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up. Thomas Edison. Então, percebam aí, antes de eu traduzir, se você quiser, você dá um pause e tenta entender. Antes de eu dar a resposta para você, tenta entender sobre o que a gente está falando aí nesse primeiro momento, tá? Bom, então quando a gente fala aí, many of life's failures are experienced by people who did not realize how close they were to success when they gave up. Ele está falando, né, que muitas das falhas da nossa vida, dessas falhas da vida, são experimentadas por pessoas que não perceberam como eles estavam perto do sucesso quando desistiram. Então, isso foi falado por Thomas Edison. Mas percebam aí que entrou uma palavrinha em negrito, que foi o who. Observem que ele foi usado para falar de quê? Olha só, muitas das falhas da vida são experimentadas por pessoas que não perceberam. Então, o que você tem que prestar atenção? Quem foi que não percebeu que estava tão perto do sucesso que acabou desistindo? Não foram as pessoas? Então, se eu estou falando de pessoas, eu vou usar esse who aí, ok? Bom, ao lado nós temos aí outro textinho que diz assim: I never teach my pupils. I only attempt to provide the conditions in which they can learn. Percebam que Albert Einstein aí disse o seguinte: I never teach my pupils. Eu nunca ensino aos meus alunos. O que ele faz? I only attempted, ou melhor, fazia, né? I only attempted to provide the conditions in which they can learn. Eu apenas tento fornecer, né? Eu apenas forneço as condições para que eles possam aprender. A gente estar orientando, né, o aluno para que ele possa aprender. Então,
o que eu quero que vocês vejam aí? Olha a palavrinha which que está em negrito. Esse which tá falando sobre o quê? Ó, eu apenas forneço as condições em que eles podem aprender. Então, o que eles podem aprender? Em que? Nas condições. Como eu estou falando de condições, eu vou usar o which. Então, assim, qualquer coisa ou objeto ou animal que está sendo relacionado, por isso o pronome é pronome relativo, sempre que eu relacionar a uma coisa, a um objeto, a um animal, eu vou usar which, ok? Então, esse é o segundo pronome relativo que a gente vai estar vendo aí. Logo depois, a gente tem aí a woman whose smile is open and whose expression is glad has a kind of beauty no matter what she wears. Então, olha só. A woman whose smile is open. Olha bem, uma mulher cujo sorriso está aberto, né? Que está lá, de sorriso aberto. And whose expression is glad. E cuja expressão está feliz. Então, ela tá. Uma mulher cujo sorriso está aberto e cuja expressão está feliz has a kind of beauty no matter what she wears. Então, ela tem um tipo de beleza que não importa o que ela veste. Isso não é importante. O importante é o sorriso, a expressão dela. Ok, a gente entendeu aí o que Annie Ralph quis dizer. Mas eu quero que você se atente a whose, que foi colocado aí. Whose é um pronome relativo, só que ele é relacionado à posse. Então, você vai usar no sentido de cujo, cuja. Então, por exemplo, uma mulher cujo sorriso. Uma mulher whose expression, cuja expressão. Então, a expressão é da mulher, o sorriso é da mulher. Por isso, a gente fala que whose é usado para posse. Ela tem a posse do sorriso, ela tem a posse da expressão, tá? É dela. Então, por isso eu vou usar o whose no sentido de cujo e cuja. Agora, essa expressão aí que Booker Washington colocou. Vamos dar uma olhada. Those who are happiest are those who do the most for others. Então, olha só. Aqueles que são mais felizes são aqueles que mais fazem pelos outros, for others, ou para outros, né? Então, olha só. Those who are happiest. Preste atenção no who aí. Aqueles que, de novo, significando que, tá? Então, a gente já viu o who e o which significando a mesma coisa, né? Na hora de uma tradução. Ele é usado no sentido de que. Só que nós vimos que o who era usado para pessoas, não foi? Então, ó, those who are happiest are those who do the most for others. Então, aqueles que são mais felizes. Quem são os mais felizes? Aquelas pessoas, tá? Então, eu estou falando de pessoas. São aquelas que mais fazem pelos outros. Então, aquelas quem? Aquelas pessoas. Se eu tô falando de pessoas, eu vou usar o who. Penúltima mensagem que foi colocada aí. Follow your bliss and the universe will open doors where there were only walls. Então, olha só. Follow your bliss. Bliss aí é no sentido de felicidade mesmo, tá? Siga sua felicidade e o universo vai fazer o quê? Will open doors, vai abrir portas where there were only walls. Então, esse where aí, no sentido de onde que a gente conhece, where, pode ser, eu posso traduzir com onde, né? Então, assim, siga sua felicidade e o universo vai abrir portas onde só havia paredes, ou abrir portas ou no lugar que só havia paredes. Conclusão. Esse where, ele vai ser usado sempre que eu estiver falando, relacionando a lugar. Então, esse pronome relativo de where é usado para lugar. E por último, a gente tem aí assim. It is your attitude at the beginning of a task that determines success or failure.
que acontece aí, gente? É a sua atitude no começo de uma tarefa, at the beginning of a task, que, olha o that aí, que determina o sucesso ou a falha. O que acontece com esse that? O that, ele muitas vezes vai ser usado tanto para pessoas quanto para coisas, animais, objetos, tá? Ele pode ser usado nesses casos. Então, aí no caso de that, ele está falando da tarefa. O que determina, né, o sucesso ou a falha? A sua atitude no início da tarefa. Então, esse that é usado porque aí eu estou falando da sua atitude, tá? Então, são pronomes relativos que a gente vai usar no sentido de cada coisa, ou de pessoa, ou de lugar, ou de posse. Então, hoje a gente vai estar trabalhando com esses pronomes relativos. Você agora vai abrir o seu livro na página 3. E na página 3, você vai completar as traduções desses pensamentos aí que a gente trabalhou. Na verdade, eu já traduzi com vocês, então só para você relembrar mesmo, tá? Então, você vai colocar aí o restinho, as palavrinhas que faltam nas frases, tá? Mais da metade, a maior parte dos pensamentos já foram traduzidos, só que estão faltando palavras importantes aí, que é importante você saber a tradução. Então, você vai fazer o número 3, tá? O exercício da página 3. E depois você vai dizer para mim qual a sua opinião. Which of the sayings or which of these thoughts is your favorite and why? Tá? Qual desses pensamentos, qual desses dizeres foi o seu favorito e por quê? Tá? Você pode usar, ou melhor, responder usando áudio, tá? Não precisa escrever. Coloca aí. Fala aí pra mim, qual foi o seu favorito e o porquê.